Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao MedTech Talks. Meu nome é Fabrício Campolina, sou o presidente da Johnson Johnson MedTech Brasil e hoje estamos estreando a nossa trilha de ortopedia e teremos o nosso anfitrião Daniel Sestari. Olá, olá a todos. Me chamo Daniel Sestari, sou diretor de ortopedia da Depui Síntese aqui e hoje recebendo um trio super especial, a turma do Muito Além do Gesso. E eu queria que vocês se apresentassem. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, especialista em quadril e obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Porra, que honra enorme, obrigado a todos. Eu sou o André Weinstein, o ortopedista especialista em trauma, aquele que conserta as fraturas. Meu nome é Noel Isorovicifone e eu sou especialista em cirurgia de joelho e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Noel, vamos começar pela sua pergunta? Vou começar com uma pergunta para quebrar o gelo, hein? Então, Fabrício, você que é um cara que, como comentou, é empolgado por tecnologia, né? Você sabe que não tem especialidade mais tradicional como ortopedia, né? Seja porque o pessoal brinca que nós usamos parafusos, brocas e serras, seja porque o ortopedista é considerado um médico mais tradicional. Então, para começar, eu te pergunto: existe espaço para inovar na ortopedia ou você acha que isso já está acontecendo nos últimos anos? Não, acho que já está acontecendo, mas vai acelerar muito. E por que vai acelerar muito? Porque a gente só agora está começando a entender que tecnologia vai bem além dos produtos e que ele tem que também estar inserido nos processos, nas linhas de cuidado. E à medida que a gente vai trazendo a transformação digital para toda essa outra parte da ortopedia, acredito eu que a forma com a qual a gente vê a especialidade atuando hoje em dia vai ser totalmente diferente, como a gente vai ver daqui a 10 anos. E algo que eu adoro falar, uma frase que eu acredito bastante, é o seguinte: normalmente a gente superestima o que vai acontecer em 12 meses e subestima o que vai acontecer em 10 anos. E eu acho que essa aceleração está acontecendo, mas o mundo daqui a 10 anos vai ser completamente diferente e a tecnologia vai proporcionar isso. Fabrício, eu vou aproveitar a deixa e até a liberdade que eu tenho com o Daniel, né? Assim, a gente até brincou que uma das coisas mais legais que tem é que a gente se conhece há muito tempo, Exato. assim, há muitos anos. A gente sempre foi construindo pontes entre o médico ortopedista, o time da indústria e essa interação com tecnologia. O que que tem por vir? Muitos médicos, quando eles não têm essa ponte, eles não conseguem nem imaginar o que pode acontecer. E a gente sabe que boa parte da inovação, das tecnologias, vem do lado da indústria. Então, dá uma palhinha aí pra gente, dá uma dica, o que que tá acontecendo, porque a gente gosta, a gente é fã, mas é legal divulgar também. Eu começo, você complementa, pode ser? Vamos embora. Então, a gente tem uma plataforma chamada Velis, que a visão ela vai completamente mudar a forma com a qual a gente trata a ortopedia daqui a alguns anos, já começando agora. E essa plataforma ela vai atuar em vários momentos, desde o pré-cirúrgico, no planejamento, até o momento intraoperatório, até o pós-cirúrgico. E a gente já está trazendo já para o Brasil Velis Hip Navigation, que atua na parte de navegação, de planejamento e no próprio intraoperatório, mas essa plataforma ela inclui também plataformas robóticas que a gente vai trazer em breve, nos próximos anos. Tem também toda a parte de navegação digital de paciente, que é algo que tem o potencial para transformar realmente toda essa linha de cuidado e vários outros consolidadores que vão permitir ter insights em relação à cirurgia e fazer com que a gente cada vez mais proporcione o melhor cuidado aos pacientes. E o que mais você complementa aí? Fabrício, eu acho que o André trouxe um ponto super interessante, né? Ao longo do tempo, a relação da indústria com os cirurgiões, ela tem se modificado, né? A Johnson Johnson, ela vai muito além de desenvolvimento de Muito além produto. do gesso. Ela vai muito além do gesso. Ela vai muito além da prótese nesse caso. Porque a gente está falando de uma solução digital para o quadril que ela traz uma série de benefícios, né? Então a gente fala de menor tempo cirúrgico, a gente fala de melhor previsibilidade, a gente fala de uma prótese, de uma incisão menos invasiva, a gente fala de menos radiação, a gente fala de menor tempo cirúrgico. Quando a gente fala de menor tempo cirúrgico, a gente tem um benefício direto para o paciente, mas a gente tem um benefício para a cadeia de saúde como um todo. A gente sabe quanto custoso é um minuto de um centro cirúrgico para poder rodar, né, os pacientes com um desfecho adequado.
Mas eu acho que para dar um testemunho sobre a plataforma é mais fácil perguntar para quem usou, né, Leandro? Sim, É. com certeza. Olha, eu acho que tem uma revolução acontecendo, né? Então, quando a gente dá aula e fala sobre as tecnologias na medicina, sempre vê aquelas pessoas, como o André falou, mais conservadoras, que falam assim: ah, mas não precisa disso, né? Eu faço prótese há 40 anos e nunca Exato. precisei disso. E daí a gente fala de prótese de quadril, tem um trabalho que quase toda aula de quadril tem, né? Que a prótese de quadril é a cirurgia do século, né? Então, você pensa, pô, o que que vai melhorar uma coisa que é tão boa, né? Mas daí eu acho que assim, tem duas frases que eu vou falar. E, Fabrício, você sabe que essa frase que você falou eu uso na minha aula também. Da questão de 1 ano e 10 anos, eu Que sempre legal. falo sobre isso. As pessoas realmente subestimam muito. Que é uma frase assim do Steve Jobs, um cara bem inteligente também, que ele fala assim: as pessoas não sabem do que eles precisam até você mostrar para eles, entendeu? Então, poxa, a gente é da geração pré-celular, né? Quando o celular começou, ninguém achava que ia ser tão importante, né? Hoje em dia, a gente não consegue viver sem isso, né? Então, eu penso assim, quando a gente está pensando numa prótese de quadril, apesar de já ter um resultado excelente, os pacientes sempre querem melhorar, entendeu? Então, antigamente é muito pouco tempo atrás, né? 10 anos, você fala, não, você vai ter que ficar de muleta por 6 semanas, você vai ficar sem Mas pisar um tempo. vou te interromper. Será que o É. resultado é excelente? Opa, se é. Não sei. Ah, é. Talvez possa ser muito melhor. Ah, sim, não, isso com Boa. certeza. Esse que é o ponto, né? Eu tava até lembrando de um post que eu vi, tem um influencer digital que eu gosto bastante, que é o Casey Neistat, ele fala muito de tecnologia, eu também sou aficionado por tecnologia. E daí teve um dia, faz uns 2 anos, que ele teve uma apendicite. E daí ele postou no Twitter dele, que tem milhões de seguidores, assim, poxa, eu tenho uma apendicite e meu médico falou que eu não posso fazer exercício físico por 1 mês. É isso mesmo? Daí você mostra, poxa, uma apendicite, é uma cirurgia abdominal, de urgência, o cara tá bravo de ficar 1 mês fora afastado, né? E essa é a nossa realidade, né? Todo mundo quer a coisa na hora, né? Você pede ali no iFood, fica olhando pro motoboy ali, pensando, esse cara tá indo muito devagar e tal. A gente quer a coisa na hora. Nossos pacientes também querem as coisas na hora, né? Quando eu falei do excelente, e é uma coisa que eu mesmo penso bastante, né? A gente acompanhou uma série de evoluções, as coisas estão melhorando, mas até hoje, como um cirurgião de trauma, eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a rotação do membro quando eu estou bloqueando uma haste. A gente ainda não tem uma precisão e a gente julga, nós mesmos julgamos nosso trabalho como excelente. Claro. E aí talvez a gente precise trafegar muito mais com os dados, que é o que eu sinto muita falta, e é um dado que vem indústria médica, hospital, fonte pagadora, para realmente chegar nisso. O que que tem para esse lado? Eu sei também, vou trazer esse lado, porque eu acho que esse tráfego pelos dados para avaliação de desfecho, talvez seja o grande desafio para se provar as novas tecnologias, o que vem por aí. A gente está falando muito de frase, eu vou falar uma frase agora do Antônio e Eva. Ele fala o seguinte, que o médico que não souber utilizar a inteligência artificial em pouco tempo, ele vai ser obsoleto em relação àquele que sabe usar. Então, esse raciocínio está perfeito, porque no final das contas, por melhor que você seja como cirurgião, não tem como você competir com um outro cirurgião que consegue alavancar a inteligência artificial para ser ainda melhor. E eu acho que esse é um ponto que a gente vai evoluir, e eu acho que o Dani pode contar um pouquinho aí como que a gente vai estar apoiando nessa jornada. Eu acho que é uma jornada de educação contínua. A gente, como vocês falaram, acho que há 12 anos atrás, se a gente estivesse conversando aqui, a gente estaria numa conversa super objetiva sobre, olha, eu preciso do meu material para amanhã porque eu tenho um procedimento. E provavelmente eu faria a pergunta para vocês, mas doutor, qual é o paciente, que lado? E vocês falariam, e bem aberto, manda tudo que vocês têm que na hora eu vou decidir o que eu vou usar. Uhum. Aí a gente começa já a pegar ineficiência no sistema. Né? A gente sabe que o brasileiro ele tem uma estatura média, a gente sabe que existe uma previsibilidade. Então, a parte de inteligência e de usar os dados a favor do desfecho, ela é fundamental para que, primeiro, né, a gente tenha uma fluidez no processo, a gente tenha o paciente. Eu acho que, voltando só um pouco da informação, Fabrício, a gente está falando muito sobre a informação para o médico, mas o paciente também hoje ele é fundamental nesse processo todo, né? Ele está muito empoderado, ele quer saber, ele conhece da tecnologia, às vezes ele chega preparado para fazer algo que não é indicação para ele. E aí eu acho que eu volto até para o questionamento para vocês, falando um pouquinho de inteligência artificial, falando um pouquinho sobre eh, essa mística, né, de que a gente sempre teve o cirurgião como o profissional decidindo absolutamente tudo que aconteceu, mas hoje o paciente ele quer. E como é que vocês lidam com isso? Acho que o Noel pode falar melhor. Acho que vamos fazer uma rodada aqui. Eu acredito que o paciente empoderado é bom para todo mundo. É bom para o paciente, é bom para o hospital, é bom para o médico, alinha expectativas,
Mas é claro que hoje em dia, realmente, o paciente chega com uma quantidade de informações que não chegava quando, por exemplo, nós éramos residentes. Seja pelo perfil do paciente, mas também porque as pessoas estão pesquisando. E mesmo pacientes que, às vezes, eu tenho companheiros, amigos que trabalham no SUS, que chegam e falam: Nossa, o paciente já falou que prótese vai fazer, que via vai fazer, mas agora como é que eu vou fazer para andar? Quando eu volto à atividade física, né? Voltando aí ao post disso, e nós temos que estar preparados para isso. Uma vez que nós somos prestadores de serviço e, como o próprio André fala, a gente passa parafuso em gente, né? E eu acho que trazer informação para o paciente, e eu digo que é uma coisa frequente. Os pacientes perguntam que implante foi usado, qual a marca, qual a procedência, como é que ele é feito. E eu acho que você ter esse conhecimento vai ser muito importante, cada vez mais importante. É. Eu acho que é fato que a gente, como comunidade, seja nós três, os médicos, não só ortopedistas, os médicos em geral, a gente não está acostumado com essa realidade, né? Porque realmente os pacientes chegam com muita informação. Então, assim, você precisa saber dosar, conversar com os pacientes que sabem muita coisa, mas ao mesmo tempo explicar para o paciente que sim, eu sei mais de cirurgia de quadril que um paciente, por mais que ele tenha Claro. ficado meses estudando no Estudando. YouTube, eu ainda sei mais de quadril porque eu já tô há anos nisso, a gente vê artigo científico. Então é uma dosagem que eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? Mas eu acho que tem muito futuro muito interessante. E daí agora eu queria fazer uma pergunta para você, Fabrício, que assim, que é a questão da jornada, né? Então a gente usa muito esse termo quando a gente está falando de inovação, a jornada, sim, e a jornada pode ser do paciente, do médico, da indústria, né? Mas tem muita gente que não está tão acostumada com esse conceito. Então, se você puder explicar um pouquinho mais para quem está ouvindo aqui a gente, o que que é uma jornada, o que que é a jornada digital que o Johnson está falando, eu acho que é uma coisa interessante. Não, sem dúvida, eu acho que um ponto importante a gente esclarecer é o contexto que é usado essa palavra. Quando a gente fala, por exemplo, uma jornada de transformação digital dentro de uma empresa, significa o movimento que essa empresa faz para estar incorporando toda uma destreza digital dentro da sua organização, saber utilizar dados para tomada de decisão, otimizar processos, criar ofertas digitais. E se você tenta fazer isso muito rápido, você não gera inovação, você gera caos. Então, é importante, por um lado, você saber a velocidade adequada de você estar fazendo essa jornada de transformação digital dentro de uma organização, qualquer organização que seja um hospital, uma clínica, uma indústria, como é o nosso caso aqui. E o outro aspecto também é entender que a questão cultural é fundamental. Você tem pessoas dentro da sua organização e você precisa sensibilizar essas pessoas da importância delas estarem adquirindo essa destreza digital e que sim, ela pode, e que sim, a gente vai ajudar elas a ir nesse caminho. Quando a gente fala já, por exemplo, de jornada no contexto de jornada do paciente, o que a gente tenta identificar é normalmente quais são as escolhas e as decisões que esse paciente ele vai tomando à medida que ele identifica, né, uma questão de saúde até uma alta depois de um procedimento e como você consegue ajudar ele através da tecnologia a fazer melhores escolhas. E aí, tentando simplificar bastante esse contexto, eu gosto de, por exemplo, trazer um caso em que o paciente acabou de fazer uma prótese de quadril. E aí ele tem a alta e chega na casa dele. Se você tem um aplicativo que vai acompanhando ele e que vai perguntando como é que ele está e que ele sente que se acontecer qualquer intercorrência, esse aplicativo vai orientar ele ao hospital ou não, vai falar para ele ficar em casa de repouso, primeiro ele vai se sentir acompanhado e muito mais seguro. Segundo, que você provavelmente vai garantir que, quando ele realmente precisa ir para o hospital, ele vá, quando ele não precisa, ele não vá, e que ele realmente tenha aderência a todo o protocolo que foi indicado para ele após a alta. E isso acho que gera um valor muito grande. Então, são diversas jornadas, cada uma dentro de um contexto e com potencial de melhorar bastante no setor de saúde. Eu tenho até quase que uma provocação. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de educação para o cirurgião. Eu acho que isso que o Fabrício falou muda tudo. Mas quando a gente vai para um fórum de educação, basicamente o que acontece é raio-x, radiografias, osso, perfurador e secção de cadáveres. Assim, é muito técnico. Eu acho que talvez um dos episódios mais legais que a gente tem foi com o Joseph Tepperman, que fala um pouquinho da carreira em pente, do médico adquirindo novos skills. E talvez nem que o médico não saiba que ele precisa disso, mas a gente precisa falar disso nos fóruns técnicos para que ele entenda o conceito de jornada, entenda todas essas mudanças, mudança de comportamento, mudança de cultura, que elas precisam acontecer.
Complementando, André, uma das missões do Muito Além Além do do gesso, Gesso, né? É quebrar paradigmas, né? A gente fala sobre ensino não tradicional, a gente quebra barreiras de preconceito e atuações. E aí eu pergunto pro Sestari, né? Que eu te conheço como Sestari, né? Que o Fabrício falou muito de que tem que mudar a cultura para entrar a inovação, né? Como, Sestari, se acha que é possível melhorar a cultura do ortopedista? Pergunto isso baseado, talvez, às vezes, na realidade virtual. Será que o metaverso vai mudar isso ou você acha que isso é uma jornada? Conta aí um pouquinho pra gente. Você trouxe fazem parte dessa transformação. E isso só vai ser possível se realmente isso gerar valor para o ortopedista. Eu acho que o Leandro trouxe um tema super importante. Ah, eu faço dessa maneira há 10 anos e tenho bons casos. Mas já pensou se você fizer dessa maneira e mudar o finalzinho, você não pode ter excelentes casos? Então, a parte de realidade virtual, a parte de inteligência artificial, a parte de conexão e informação, ela é fundamental. Quando a gente olha, por exemplo, voltando para o VLCP Navigation, né, a gente fala muito sobre eh, a previsibilidade. E a previsibilidade, isso é algo hoje que se faz necessário dentro da cadeia. A gente sabe, o Fabrício fala muito sobre a cadeia de suprimentos, quanto isso impacta, né? Como a gente tem que trabalhar para ser um fornecedor confiável para poder, no final do dia, ter o mesmo resultado que vocês. A gente tem o mesmo objetivo, que é ter o melhor desfecho clínico. Cada um tem um papel nesse processo e não com importâncias distintas, né? Um bom implante só é bem sucedido se tiver um bom cirurgião. E um bom cirurgião, a gente sabe que os excelentes cirurgiões como vocês são, sem puxar saco aqui, a gente sabe que às vezes a gente brinca. Ele veio do comercial? Exato, É lógico. um arame, um barbante, um chiclete e faz lá a tetomia. Mas eu acho que essa parte da educação, né, voltando para o ponto, como é que a gente sai e vai além de um workshop no Sorbonne, ou de um workshop ou de um Cadaver Lab Hands-on, é ir para o mundo que vai além, né, ir para a realidade virtual. Eu acho que a Johnson Johnson fazendo o nosso merchan, e tem que fazer mesmo, acho que a gente é pioneiro nesse sentido, de trazer, e vocês têm experimentado muito dessas inovações que a gente tem trazido. Então, eu acho que é um processo de retroalimentação. O que faz sentido para vocês, né, do ponto de vista da geração de valor, e o que vocês colocam para a gente também como eventuais gaps para a gente melhorar essa jornada. E aí eu não sei, Fabrício, se você quer complementar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês me permitem. Lógico. Então, recentemente eu vi um estudo clínico demonstrando que foi reduzido em 44% eventos adversos após a alta de uma artroplastia de joelho. A pergunta para vocês é: esse estudo clínico ele estava relacionado à melhora de qual aspecto da cirurgia? O que chuta aí? O que no dia de hoje você poderia alterar dentro, né, de todo um processo cirúrgico que conseguiria reproduzir de uma maneira consistente uma redução de 44% nos eventos adversos pós-procedimento? Estamos pegando sopetão aqui, mas pensando aqui na jornada cirúrgica inteira, eu vejo algumas coisas que são importantes. Primeiramente, eu acho que o tempo cirúrgico da cirurgia é uma coisa que pode levar muito em conta, pensando muito em protocolos gerenciados, né? Não podemos deixar de notar que a grande importância da equipe multiprofissional na jornada, ou seja, fazer a fisioterapia já no pós-operatório, chegou no tempo de internação. Eu apostaria minhas fichas nisso, mas a pergunta não foi só para mim, tem outros dois aqui do meu lado. Essa daqui, a vantagem é que eu tive mais uns segundinhos para pensar aqui. Eu acho que a equipe faz toda a diferença, assim. E a equipe, eu não tô dizendo equipe, obviamente, não só médica, assim. A equipe do centro cirúrgico faz muita diferença. Então, por exemplo, eu faço via anterior, né, para prótese de quadril. E quando eu vou numa sala que ninguém nunca viu uma via anterior, só dos caras verem assim, peraí, mas o paciente vai ficar de deitado de barriga para cima, entendeu? Isso gera um nó na cabeça das pessoas que ninguém entende, entendeu? Então, quando hoje em dia que eu tenho uma equipe que está sempre comigo, então os meus auxiliares médicos que me ajudam, minha instrumentadora, os anestesistas, os circulantes começando a entender, as experimentadoras da empresa, o negócio flui muito melhor, entendeu? E daí, poxa, aquela coisa, sabe, que no centro cirúrgico você pede lá, me abre a taça 52, o cara demora 10 anos para abrir a taça 52, você vai somando essas coisinhas, dá uma diferença de 10, 20% no tempo cirúrgico, que dá diferença pro cara ir embora de alta, entendeu? Então, acho que essa padronização, que é uma coisa que pode ser muito auxiliada pela indústria, eu acho fantástico. Bom,
Agora eu preciso inventar alguma coisa para vocês falaram. Seja criativo. Lógico, os aspectos de qualidade de segurança, previsibilidade são sempre muito importantes, orientação do paciente. Eu acho que isso talvez faça até mais diferença do que aspectos técnicos, mas lógico, vou devolver para o Fabrício para solucionar essa charada para a gente. Não, primeiro eu acho que a resposta de vocês estão absolutamente corretas, mas especificamente esse estudo clínico, ele é exatamente aquele aplicativo que eu falei, que se comunicava com o paciente depois da alta. Então, eu só estou trazendo isso porque é um aspecto de transformação digital que normalmente a gente não pensa, né? Quando a gente pensa de melhorar, né, os resultados cirúrgicos, a gente pensa em quê? Em ter um excelente cirurgião, uma equipe bem treinada, pensa em ter uma melhor prótese, e sem dúvida alguma tudo isso é fundamental. Mas, às vezes, se a gente ampliar esse pensamento para também usar a transformação digital, por exemplo, para fazer um acompanhamento com esses pacientes, com um robozinho de inteligência artificial, que não é um chatbot, é uma linguagem que realmente aquele paciente vai sentir que tem alguém, ainda que virtual, conversando com ele. Isso foi documentado que proporciona ganhos dessa escala. Então, Só complementando o Fabrício, eu concordo 100%, até porque você está falando por outras áreas, na oncologia tem até estudos que mostram que o paciente oncológico, quando tem um contato, seja com um aplicativo, seja com alguma coisa constante, ele até vive mais da doença. Só dele ter contato, de saber orientações, de saber efeitos colaterais. Então você vê que a ortopedia também está na vanguarda, né? Mas e dentro da plataforma do Vélez, a gente, né, dentro dessa plataforma, a gente tem 60 soluções aproximadamente. E uma delas é essa conexão do aplicativo. A gente sabe o quão importante a equipe multidisciplinar é para uma reabilitação de uma artroplastia de quadril, por exemplo. Né? Então, e a gente sabe, e aí é uma pergunta para você, né, Leandro, que ao longo dessa jornada, né, de recuperação, que ela é longa, o paciente, de alguma maneira, às vezes se desestimula, ele fala, puta, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, assim, esse aplicativo, obviamente, essa solução, ela ajuda a engajar, mas aí, como é que você acha que a tecnologia, nesse sentido, pode dar um boost, ou dar um up para o paciente? Fala, cara, não, eu sei que a previsibilidade, eu sei que eu estou na metade do meu tratamento, mas quando eu chegar até lá, eu consigo evoluir. Como é que você vê A gente isso? tem uma série de coisas, assim, por exemplo, a gente como ortopedista, querendo ou não, você vai ver o paciente nas primeiras semanas por causa de curativo uma vez por semana, depois você vai ver o cara uma vez por mês, depois a cada 2, 3 meses, e você é muito espaçado esse contato, né? Então, por exemplo, para mim faz muita diferença quando tem um fisioterapeuta que eu conheço que está cuidando do paciente, porque daí ele sabe mais como é que anda, tal, ele vê como é que tá indo a evolução, e ele me dá um toque, esse cara tá indo mais devagar, a gente precisa dar uma olhada melhor. Quando você pensa no aplicativo, você tem métricas muito fáceis que tem trabalho hoje em dia, por exemplo, as coisas que eu já Hoje você vi. faz o quê? Você manda o WhatsApp para ele? Como é que WhatsApp, manda né? WhatsApp. Mas, por exemplo, se pegar, por exemplo, nossos celulares, ele conta a quantidade de passos que Passos. você dá por dia, entendeu? Eu já vi alguns trabalhos que mostram que, assim, os pacientes estão indo bem, você tem uma relação da quantidade de passos que o paciente está dando com o score clínico dele, entendeu? Então, você tem um aplicativo, por exemplo, que fez uma prótese de quadril, ele pensa, poxa, eu tô com 3 semanas, eu tenho que dar X passo, eu tô 25% a mais do que a média, eu tô 25% abaixo, vamos comparar, você vê isso com relação à idade, que obviamente, quando você faz uma prótese em alguma pessoa acima de 70, 80 anos, vai ser diferente de quando a gente faz uma prótese em alguém de 40, 30, a gente faz cada vez prótese em pessoas mais jovens, né? Então, eu acho que vira uma gamificação praticamente, né? O paciente, ele olha lá e fala, tô indo melhor, tô indo pior, ele quer competir praticamente, né? Totalmente. Eu acho que essa jornada vai ser bem desafiadora. Não vai ser simples, né? Uma vez que isso tanto da parte da indústria quanto nossos ortopedistas. Então a gente tem que manter esse contato. Não é que nem quando vem alguém, sei lá, de alguma, por exemplo, alguma empresa parceira, tá lá na cirurgia, depois você nunca mais vê a pessoa. Ou mesmo o fisioterapeuta, você fala durante o primeiro retorno, depois você nunca mais viu. Eu sei que nós que operamos próteses, né, Leandro, a gente continua muito tempo com os pacientes, mas eu sei que o André que faz trauma, às vezes chega o paciente com uma fratura, opera depois, às vezes mesmo no mercado privado, a gente perde esse segmento. É um desafio isso, não? Um desafio, mas eu acho que a ideia do aplicativo, talvez ele tenha só como um exemplo do aplicativo, né? Ele tenha um significado um pouco maior, que eu acho que talvez seja uma união entre a indústria e o médico. Assim, eu não estou falando desse aplicativo por si só, mas eu acho que o paciente ele precisa de previsibilidade, ele fica muito mais tranquilo, muito mais A calmo. informação é ouro, né? Não tem jeito. A gente vai conversando, vai mantendo o diálogo por WhatsApp, liga para o paciente, mas eu acho que esse aplicativo, muito mais do que
os dados e a previsibilidade é um significado de união entre indústria e o médico, a indústria estando presente junto com o médico para a melhora do Dando paciente. responsabilidade para os dois também, que é uma coisa boa. E Ah. agregando valor. Isso. Eu construindo em cima disso, André, tem uma frase que eu gosto bastante também, é que a gente está evoluindo do mundo em que você tem competição entre empresas para você ter competição entre ecossistemas. Trazendo para o que você está colocando e tirando essa palavra de competição e passando para colaboração, acho que no final das contas você vai ter várias empresas, né, profissionais se unindo em torno de um propósito, que no caso é cuidar de um paciente, cada um colocando seu ativo a serviço desse ecossistema e, dessa forma, conseguindo gerar muito mais valor. E eu acho que cada vez mais a gente vai para um mundo de colaboração organizando dentro desses ecossistemas. Porque na vida real, muitas vezes, se a gente for pensar naquele ortopedista que está distante de um grande centro, que ele sofre muito para fazer sua cirurgia, não é tão fácil, o material não está disponível, muitas vezes ele não enxerga isso. Eu acho que nossa proximidade com o grande centro, a gente acaba recebendo as coisas primeiro Realidades distintas. são realidades, mas isso está chegando, sabe? Essas cirurgias com maior precisão, como o VELYS, isso lembra muito. Eu não participei disso, né? Isso é anterior, é um pouco mais velho, mas eu escutei de muitos cirurgiões que no início a artroscopia foi extremamente criticada. Falava-se que por que você vai olhar pela fechadura se você pode abrir a porta? É muito limitado o ângulo que você faz. E aí houve a mudança cultural. E eu acho que essas cirurgias mais precisas, mas muito mais que isso, os dois voltados no mesmo propósito. Porque algumas vezes a gente vê que o ortopedista ele acaba não criando a ponte com a indústria, e sim quebrando a ponte no meio, né? Assim, a indústria parece que é um inimigo do ortopedista. Assim, aquele cara que trouxe o material, que você briga com ele, e eu acho que não. Eu acho que essa ampliação desse uso, ele vai deixar-nos cada vez mais juntos. E agora eu queria voltar um pouquinho para a realidade virtual, que eu acho que é uma das ferramentas mais incríveis. Eu queria contar uma historinha antes, porque eu sou apaixonado por realidade virtual, acho que eu sou o cara que mais usei ela já. Já fui várias vezes lá no instituto para fazer, já levei vários residentes. E tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Primeira, o primeiro contato das pessoas, quando eles chegam lá, eles acham que é uma brincadeira, assim. Claro. Que eles vão colocar e vai ser meio chato, já vi isso daqui um monte de vezes, ninguém acha que vai se empolgar. E todo mundo se empolga e sai, caramba, tipo, isso aqui é mais impressionante que eu imaginava. E uma outra história que eu acho muito interessante foi, eu levei uma aluna de medicina para fazer ali realidade virtual, e ela nunca tinha entrado numa prótese de quadril, e algumas semanas depois ela entrou numa prótese de quadril comigo. E eu tava no meio da cirurgia, assim, eu lembro das primeiras vezes que eu entrei numa prótese de quadril, eu não entendia nada do que tava acontecendo, né? Você não entende nada do que tá acontecendo ali. E daí eu virei pra ela, olhei pra cara dela e pensei, essa menina tá no 3º ano de faculdade, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu falei, você tá entendendo? Ela falou assim, tô, é igual a realidade virtual. Eu falei, nossa, tipo, funciona mesmo, entendeu? Foi uma grande caída de ficha pra mim. E daí eu quero perguntar pro Fabrício, como vocês enxergam esse futuro da realidade virtual? Como que isso vai entrar no nosso dia a dia, no dia a dia da educação médica, né? O que vocês estão prevendo? Eu vou fazer uma coisa bem provocativa aqui, tá? Bora. Primeiro, qual que é a diferença de realidade virtual e metaverso? Né? Alguém quer tentar alguma resposta aí? Deixa o mestre responder. Essa pergunta foi feita para os maiores especialistas do mundo pela McKinsey e a conclusão que chegou é que ninguém tinha definição para o que era metaverso. E primeiro a gente precisa reconhecer isso, está todo mundo aprendendo. E eu também sempre gostei de realidade virtual, fui na primeira versão que a gente tinha lá no Instituto, legal, bacana. Gostei, mas não fiquei fascinado. E aí eu fui para essa nova geração que vocês experimentaram aqui hoje, e eu fui para ficar 5 minutos, fiquei 1 hora e me arrancaram, literalmente, do óculos, não queria sair. E para mim foi a primeira vez que eu entrei no metaverso. Por quê? Porque eu tive a ilusão que aquilo era real. Eu esqueci que eu estava usando óculos e segurando, né, os joysticks. Eu literalmente me senti dentro daquilo. Aquela ilusão foi tão real que a minha cabeça acreditou que eu estava vivendo aquilo. Então, se você consegue criar essa ilusão de uma forma real, e isso, digamos que é um metaverso para uma residente, qual que é a diferença para ela aprender a fazer uma cirurgia de quadril, né, através de, sei lá, 40, 50 casos naquele metaverso, versus ela aprender aquilo assistindo casos junto com o preceptor ou fazendo junto com o paciente.
Sim, para ela talvez não tenha diferença prática alguma, para o paciente provavelmente vai ter. Sim. Mas o grande ponto que a gente chega, e não me surpreende o que você fala, é porque a gente já tem alguns estudos mostrando que quando você pega um coorte de residentes que fazem um treinamento com realidade virtual, né, barra metaverso, e outros que não fazem pela forma tradicional, se você, obviamente eles já estão já mais avançados, se você coloca eles para fazer uma cirurgia sozinhos, todos que fizeram pela forma tradicional, no meio da cirurgia, param e pedem para o preceptor assumir. No caso dos que fizeram com o metaverso, se não me engano, 70% conseguiram concluir sozinho. E aí eu acho que isso mostra o poder que isso tem, não só de educação, mas também o benefício para os pacientes que sempre vão ter já um cirurgião mais. E aí eu vou fazer minha última provocação, que é o seguinte: eu estou lendo atualmente um livro sobre o que é a consciência nossa, dos maiores especialistas do mundo que vem estudando. E eles falam o seguinte: a nossa consciência nada mais é do que uma alucinação controlada. E eles falam, por exemplo, não existe cor. O que é cor? É a forma como o nosso cérebro interpreta a frequência e pega e coloca o que é a sensação de mim para ter uma cor verde ou vermelha ou o que for. O ponto todo é o seguinte: se a gente consegue criar uma tecnologia que consegue enganar o nosso cérebro e ele cria essa alucinação controlada, independente se é um mundo real ou virtual, como é que você vai separar o que é uma coisa ou outra? Black Mirror. Certo? É, mais ou menos isso. Contando um caos aqui da vida real. Eu participei de um treinamento em Palm Beach pro Augmentation. Pro cimento, não existia o cimento naquele momento no Brasil. Na hora que a gente fez, a gente errou. A gente fez um erro técnico. Quando a gente fez sozinho, deu certo. Foi fazer, fez um erro técnico, acabou, deu errado. O cimento chegou, e aí teve um treinamento no Instituto Johnson, onde eu participei da parte de realidade virtual. Então eu fiquei como instrutor, talvez tenha acontecido uns 10 participantes, então eu acompanhei todos. E aí chegou a minha vez de fazer no paciente, e deu super certo. Então eu participei exatamente desse processo. Assim, na prática, eu acabei errando, aprendi ou treinei na realidade virtual e na hora realmente de fazer foi muito fácil, porque o processo ficou completamente automatizado. Fabrício, o que você falou me fez muito pensar. Com certeza o Cestari conhece a famosa e temida prova de titulação do ortopedista, né? Tô pensando aqui, será que daqui a alguns anos o residente, para conseguir se certificar como ortopedista, além de operar ali realmente um osso de plástico, talvez ele tenha que performar cirurgia, né? No metaverso, na realidade virtual. Vocês acham que isso vai acontecer nos próximos anos? Aí fica uma rodada aqui. E aí eu já, se eu não estou Leandro trazer o tema. O Fabrício falou da realidade virtual e a gente falou do método tradicional. E ou são complementares, excludentes e para que nível? É, isso é uma coisa super interessante, porque o que falta hoje em dia no treinamento virtual ainda é o feedback tátil, né? Então, assim, o que eu acho, hoje em dia, ele é muito bom para você entender passos, que é um negócio super difícil no começo, né? Que estrutura você corta em cada momento, quando você fresa, você faz o fêmur primeiro, e você vê as coisas ali, mas você não tem a sensibilidade de estar efetivamente cortando. Então, assim, para mim, hoje em dia, ele ainda é para o nível mais básico, porque ele vai basicamente para um aluno que nunca viu, um residente que nunca viu. Ou mesmo você está pegando alguém que é experiente, você tá falando de anterior approach, né? Alguém que fez muitas vias posteriores e laterais, nunca vi. Eu lembro da primeira vez que eu fui ver uma via anterior, na minha cabeça eu nem entendia como é que fazer isso pela frente, não fazia sentido para mim, entendeu? Então você vê que você tem uma primeira ideia. Eu concordo com o Fabrício que a primeira geração da realidade virtual para a segunda já foi impressionante, né? A primeira você tinha um cabo daquele tipo Matrix, assim, ficava preso na sua cabeça, precisava de sensores ali na sala onde você estava, e agora não, se você bota o óculos você está independente, e hoje em dia você tem um modo colaborativo, que a gente teve uma experiência super legal também, que eu deixei os residentes fazerem primeiro sozinhos, eles estavam batendo cabeça pra caramba ali na realidade virtual, e daí eu entrei junto com eles no modo colaborativo e comecei a explicar, ó, pega esse instrumento aqui, faz ali, e o negócio fluiu muito melhor, entendeu? Então, respondendo a pergunta do Noel, daqui 10 anos vai mudar muita coisa, como a gente já falou, né? A gente superestima em um ano e subestima em 10 anos, e daí eu acho que com certeza vai ser possível fazer uma prova no metaverso. Semana passada eu tive uma oportunidade muito legal, né? Teve um cirurgião de pelve acetábulo que, assim, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do mundo. Ele é muito diferenciado, é o Carlos Sancineto. E a gente conversou com ele e falou praticamente a mesma coisa.
Lógico, ele usou alguns exemplos, ele falou assim: olha, como é que eu te ensino a chutar uma bola de futebol? Assim, como é que você chuta uma bola para o gol? Você pode aprender os passos, mas um pouco, assim, o treino, a sensibilidade você também vai ter que desenvolver. Então, eu acho que isso vai andar junto. Mas sim, você encurta demais o tempo. Você não precisa mais chutar 1000 bolas. Você pode fazer realidade virtual e chutar talvez 100, que você vai ter um resultado melhor. Isso, só acho que respondendo a sua pergunta, primeiro, essa questão de sensação tátil, ela é muito subjetiva. Igual algumas pessoas são mais suscetíveis à hipnose e outras menos, então talvez alguém usando já essa tecnologia já vai ter uma sensação tátil mais profunda do que outros. Eu, por exemplo, obviamente que eu não sei o que é a sensação tátil de fazer uma cirurgia, mas eu tive uma sensação tátil lá Sim. que eu percebi. Talvez eu seja mais sugestionável para ser hipnotizado. embora eu não tenha- Mas acho que independente disso, acho que por um lado, à medida que a tecnologia avance, já existem, por exemplo, no CES, que é o Consumer Electronic Show de Las Vegas, que é a maior feira do mundo de inovação eletrônica, acontece em Las Vegas todo o início de ano, já mostraram já que tem um dispositivo que já faz você ter uma sensação tátil muito mais próxima da realidade, usando, né, o que tem mais de ponta. É tipo um colete que você coloca, talvez não na ponta dos dedos, mas de maneira geral do corpo. Não se aplica para isso, mas de qualquer forma vai evoluir para esse em algum momento. Sensação de calor e frio, inclusive até sensação de, por exemplo, você está fumando, bebendo água, beijando. Então isso está evoluindo, ainda está muito incipiente, mas daqui a 3, 4 anos, provavelmente a sensação tátil vai estar muito mais real. E outro ponto importante é o seguinte: quando a gente fala de metaverso, a gente não pode generalizar. Porque, por exemplo, o que a gente tem, o módulo que a gente tem, é um módulo que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos por uma empresa absolutamente especializada Sim. que tenta simular aquilo de uma forma mais realista possível. Talvez você vai ter uma outra empresa que vai ter um metaverso tentando fazer aquilo, mas algo absolutamente imperfeito. E que vai, talvez, mais ensinar a fazer errado e não fazer certo. Então, acho que primeiro acho que a gente precisa ter clareza de quais são realmente as experiências de metaverso que verdadeiramente simulam aquele procedimento. Segundo, a evolução da tecnologia para permitir ter sensação tátil e outros aspectos sejam importantes. E o terceiro, sempre volto para esse ponto, a questão cultural. É a sociedade, né, da especialidade entender que aquilo realmente é importante, funciona e deve ser aplicado. Acho que quando a gente conseguir converger os 3 pontos, isso vai entrar dentro dessa prova, mas isso não vai ser para o ano que vem. Para 10 anos, com certeza. Acho que você vai ter que mandar um telegrama para eles. Tô brincando. Tudo bem, vou perder meu título, faz parte. Não vai ser a primeira vez que a gente for alguma polêmica. Vamos que vamos. E agora, então, assim, depois dessa, acho que é melhor a gente ir para as indicações, né? Então a gente tem o quadro aqui que a gente sempre coloca, pede para os convidados e também falar para nossas indicações de um livro, de um filme, de um podcast. Eu vou começar dando a minha de hoje, depois eu vou passar para vocês. Eu, Noel e o André me avisem se eles têm indicação. A minha indicação de hoje é uma que eu não lembro se eu já falei ou não, que é um livro que eu gosto muito, que a gente estava conversando aqui antes, que é um livro que chama Comece com o Porquê, de um autor que chama Simon Sinek. Então, acho que muito do que a gente falou hoje é isso, né? Então, poxa, a gente tem todas essas inovações estão surgindo, a gente tem o Veris, realidade virtual, mas por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para melhorar o nosso atendimento, para facilitar nossas vidas, então sempre ter na cabeça o porquê de a gente estar fazendo as coisas é essencial, né? Não começar no como ou o que é muito do que as pessoas fazem, né? Fabrício, por favor, sua indicação. Deixa o Dani primeiro, depois eu vou jogar. Cara, eu fiquei pensando aqui e não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com o que a gente falou de colaboração. A minha indicação aqui é a biografia da Michelle Obama. Bom, tá legal. Porque a gente olha muito, né, os feitos do Barack, mas quando você lê toda a jornada da perspectiva da Michelle, você vê que quando você tem, né, o mesmo propósito, quando você tem colaboração, quando você tem resiliência, as coisas acontecem. Então, eu acho que é uma leitura super interessante para quem acha que o Barack Obama chegou onde chegou sozinho. E aqui a conversa vai por aí. Nem os ortopedistas e a indústria vão chegar em lugar nenhum sozinho. Show. O livro que eu vou falar é acho que talvez o meu livro favorito de todos os tempos, que impactou bastante minha vida quando eu tinha uns 13, 14 anos que eu li ele, que é A Metamorfose de Kafka. Uhum. Assim, pensando, eu dando spoiler aqui, que é o livro, acho que várias pessoas já conhecem, o protagonista, que é o George Sanson, ele acorda um dia e ele se transformou numa barata enorme. E aí
o livro é todo sobre como a família dele se organiza sobre essa realidade e como que ele vive aquilo. Mas quais foram os insights, né, que eu tive ao ler aquele livro? Foram principalmente 2. O primeiro é que a gente se adapta a tudo, né? Ele se adaptou a ser uma barata gigante e a família a cuidar daquela barata. E depois você refletindo, né, nesse processo, a coisa ficava natural, aquela, por mais absurda que fosse. Então, quem tem talvez um pouquinho de receio em relação à tecnologia, lembre da metamorfose da barata gigante, que se o George Sanson se adaptou a ser uma barata gigante, a gente se adapta a essas novas tecnologias. Esse é o primeiro insight. O outro insight, que eu acho que é bem interessante também, é o seguinte: o pai do George Sanson, ele tinha uma empresa que faliu, e depois da falência ele foi trabalhar, virou um caixeiro viajante, e o pai ficava sentado no sofá, ouvindo rádio, na época lá não tinha televisão, e de pijamas. E quem começou a sustentar a família era o George Sanson, que achava que estava fazendo bem para todo mundo. Quando ele vira barata, aquele pai, ele é obrigado a tirar o pijama, levantar da cadeira e ir à luta. E aí é interessante você ver o processo daquele pai que era descrito como alguém absolutamente deprimido, sentado de pijama, ouvindo rádio o dia inteiro. De repente você via ele se renovando, se rejuvenescendo e conseguindo trabalhar, dando certo e sustentando a casa. Então, outro aspecto que eu queria trazer é esse também. Às vezes, você se adapta a uma situação ruim, acha que aquilo está normal, e é importante a gente tentar pensar o que a gente tem que fazer para sair de fora da nossa zona de conforto, para poder evoluir e muitas vezes ser bem mais feliz. Legal. Boa, vou recomendar É um um livro. livro, é um livro baseado numa história real, na verdade, que fala muito de jornada, não digital, uma jornada. Que é um livro que me recomendaram, não lembro quem, Endurance, a lendária expedição de Shackleton à Antártida. Recomendo o livro que tem as fotos de Frank Hurley. Muito legal esse livro, fantástico. Em alguns momentos você acha que tudo vai dar errado, contando spoiler, mas a jornada é maravilhosa. E o resenha de ortopedia que começar a ler o livro vai falar, meu, na verdade minha vida é super boa, porque você vê como os caras navegavam antigamente, é uma coisa muito crazy, e a inovação ali física, não era digital, mas com certeza uma inovação. Recomendo muito esse livro, adorei. Não é só uma Ô, pergunta. Né, você não tá dando indicação sem ler. Você leu, né? Olha, Eu só indicava a série da Netflix, eu tô bem pequeno, mas agora eu voltei a ler e eu realmente li e adorei. Mas agora só uma pergunta, foi a provocação a questão da história real? Por acaso a barata gigante não é real? Baseado numa história real, né? Fica... Eu vou recomendar de novo um livro que eu já recomendei, mas eu acho que para esse episódio cara, casou perfeito, que é o livro do Phil Stahel, Blood, Sweat and Tears. Esse livro é muito especial, que fala da vida de um cirurgião, da coleta de dados, do uso dos dados dele, que eu acho que é muito importante, né? Muitas vezes o paciente fala assim, qual que é a chance da minha cirurgia dar certo? Aí você fala uma chance meio estimada. Não, você fala assim, eu já fiz 15 vezes, em 12 vezes deu certo. E ele fala da clareza de comunicação, então eu acho que ele tem muito a ver. Esse livro está com o Robinho ficou com o meu livro, é um grande presente para ele, é um baita cirurgião, também já participou aqui com a gente, mas eu acho que para esse episódio, assim, realmente recomendo para os cirurgiões que leiam esse livro, que ele é muito bom, muito importante. Show. Bom, muito legal. Obrigado pela presença aqui de vocês. A gente está muito feliz dessa parceria do Muito Além do Gesso. Casa de vocês. Com a Medtech Talks, né? É verdade. Obrigado pelo churrasco. Eu tô agradecendo por estar na casa deles, né? Mas a gente é meio folgado, assim. Antes de acabar, eu queria passar a palavra para vocês, com umas palavras finais e alguma consideração, Fabrício, Dani. Acho que, da minha parte, é um prazer enorme este bate-papo aqui. Acho que é super rico falar não só a respeito de ortopedia, mas também de tecnologia e, mais do que isso, como a gente pode colaborar em prol do paciente. Então, super feliz de estar aqui com vocês e espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Eu estou muito feliz também porque tive um déjà vu, mas e vi como a gente tem uma capacidade de evoluir ao longo dos anos, né? Provavelmente se a gente tivesse tendo essa conversa 12 anos atrás, a gente já está falando sobre prótese, placa e parafuso, e a gente não falou em absolutamente nada disso Verdade. durante esse tempo todo. Então, só ressalvo aqui a minha admiração por vocês, né? Genuína. Acho que vocês fazem vocês trazem muita informação com esse podcast, e dizer que a Johnson & Johnson quer fazer parte dessa jornada, colaborar. Então, a gente tem muita coisa legal também para vir,
e sempre buscando o mesmo objetivo, que é um melhor desfecho cirúrgico, que é uma melhor experiência do paciente e a gente ajudar a transformar a saúde aqui no Brasil. Acho que somos agentes de mudança. Que legal. Bora, vamos junto, com Vambora. certeza. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, Noel, André, Leandro. Foi muito legal recebê-los aqui para a nossa primeira trilha de ortopedia. Pessoal, não deixe de seguir o Muito Além do Gesso e não deixe de seguir o MedTech Talks. Até a próxima. Vamos! Boa.